Olá, muito bom dia, tarde ou noite. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da Engenho Treinamentos. E independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parames e hoje nosso tema será sobre paquímetro. Você sabe o que é? Já usou ou usa paquímetro? Antes de mais nada, é importante que você saiba que o paquímetro ele está num grupo, digamos assim, chamado metrologia. O que seria metrologia? Não sei se você já ouviu falar, mas ele vem do grego, uma junção de duas palavras. Metron, que seria medida, e logos, que seria ciência ou estudo. Logo, a gente tem, a grosso modo, como se fosse a ciência ou o estudo sobre as medidas e medições. Isso se engloba tanto nos aspectos teóricos quanto práticos. E a metrologia surgiu por uma necessidade da indústria cada vez maior de ter mais precisão nas peças, nos produtos sendo entregues, tá? E aí, essa precisão é uma coisa que a gente começou a não ter, como, por exemplo, a nossa régua, tá? Então a régua ela é falha por vários aspectos. Primeiro de tudo é a qualidade, então quanto mais barata a régua, digamos assim, a tendência é você ter uma qualidade inferior. Você consegue réguas precisas? Pouco, mas consegue uma maior precisão naquela limitação sendo régua, tá? Existem diversas limitações, seja na rebarba aqui do plástico, quanto na própria precisão aqui dos números sendo indicados, das linhas indicadas, como também na própria transparência, ela não é transparente. Então, ó, eu quero uma precisão maior, você parte para uma escala. A escala também ela tem suas limitações. Você quer uma precisão ainda maior, aí você vem para o paquímetro. Então, para quem não conhece, prazer, paquímetro. E aí, é importante que você saiba que o paquímetro ele não é a ferramenta mais precisa de todas. Ela vai atender uma determinada demanda, mas ela é uma das mais usuais hoje em dia. O paquímetro ele serve para medir medidas internas, medidas internas, né? Medidas externas, rebaixos e profundidade. Isso tudo nessa ferramenta aqui, tá? E esse paquímetro que eu estou mostrando para vocês, ele é chamado de universal ou convencional, depende aí da marca ou da literatura, eles chamam cada um de um jeito, beleza? E aí existem diversos outros tipos de paquímetro. Então você tem paquímetros longos, você tem paquímetros de bico longo, você tem paquímetros só para medida de profundidade, você tem paquímetros com trava automática, com ajuste fino. Então cada paquímetro ele tem uma particularidade diferente da outra. Então, por exemplo, esse é universal, ele faz essas 4 medições que eu falei, ou seja, medidas internas, externas, rebaixos e profundidade. Se você pegar um paquímetro só de profundidade, ele é muito melhor, digamos assim, para medir só profundidade, mas ele mede apenas profundidade. Ah, eu quero um paquímetro aí de bico longo. Esse paquímetro de bico longo, ele não vai medir aí a profundidade, por exemplo, e nem rebaixos, tá? Então assim, você ganha alguns benefícios, por exemplo, o bico longo, ele consegue medir peças cada vez maiores, mas você acaba perdendo também no quesito de medir os rebaixos. Então, esses paquímetros que não são o convencional, o universal, são para necessidades extremamente específicas. Então, ó, eu trabalho com usinagem de determinado tipo de eixo e eu preciso desse tipo de paquímetro que vai me atender a esses tipos de eixo. Um torneiro trabalha com peças muito grandes e por aí vai. Então cada um atende uma necessidade. Mas no geral esse paquímetro aqui que está em minhas mãos é o que mais vai poder te atender, tá bom? E muitas vezes ele é usado em conjunto. Então quem tem os outros paquímetros muitas vezes tem também um paquímetro universal. Esse meu paquímetro aqui universal, ele é de 150 milímetros, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre até as medidas, eu vou mostrar até ele mais próximo aqui para vocês. E existem paquímetros universais que também são maiores, de 200, 300 milímetros,
eles ainda são paquímetros que fazem as mesmas funções do paquímetro universal. Não é porque ele é maior que ele acaba não sendo paquímetro. O que muda é a categoria do paquímetro. Se pega um paquímetro longo, aí é outra descrição aí de paquímetro, outra característica de paquímetro. Beleza? Então, vamos lá aí a identificação de cada parte aqui do paquímetro para você entender um pouco melhor. Então, aqui no nosso paquímetro, as partes que vocês têm que saber, tá? No caso, tudo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que essa parte aqui, ela é chamada de corpo, tá? E essa parte aqui é chamada de cursor, ou seja, a parte que fica fixa é o corpo e a parte móvel seria o nosso cursor, ok? Aí, começando aqui dessa parte, a gente tem essas duas peças que seriam as nossas orelhas. A parte do nosso corpo é a orelha fixa e a parte do nosso cursor seria a nossa orelha móvel. Então a gente tem orelha fixa e a orelha móvel, ela que vão ser as responsáveis pela medição interna. Então seriam as orelhas de medição interna, orelha fixa e orelha móvel, ok? Isso daqui é o nosso parafuso de trava, ou algumas pessoas falam parafuso trava, ou só trava. O nosso parafuso de trava, ele vai ser o responsável por fazer com que o nosso cursor pare de mover. Por quê? Eu vou até explicar um pouco melhor, mas assim que você trava ele, ele não vai mais se mover. Ou seja, medi uma peça, cheguei na medida que eu quero, você vai travar para evitar que qualquer movimento você não perca aqui o valor exato, ok? Aí, aqui na parte superior do nosso cursor, a gente tem o nosso nônio ou vernier do nosso cursor, que seria a parte superior seria em polegada, tá? Não vai dar para ver muito bem por enquanto, mas vocês vão ver daqui a pouco que aqui tem um in, que seria do inglês inches, que seria polegadas, tá bom? Então seria a nossa escala móvel, tá? Nônio vernier seria da escala móvel e em polegadas, tá? Aí aqui na parte inferior a gente vai ter a nossa escala fixa em polegadas. Então aqui é a nossa escala móvel no nosso cursor e no nosso corpo, esses números aqui na parte superior seria a nossa escala fixa em polegadas, ok? Aqui na parte de trás a gente vai ter a nossa haste de profundidade, tá? E aí, essa parte aqui, essas duas partes aqui e essa parte aqui inferior seriam nossas faces de medição de profundidade. Então a gente tem nossa haste ou vareta de profundidade e aí as nossas faces seria essa parte aqui e esse encostozinho aqui, tá bom? Isso daqui são as nossas faces de profundidade. E aí, à medida que o cursor move, a nossa haste ou vareta de profundidade vai se mover junto. Por quê? Aqui na parte traseira, você vê que ela é esse carinha aqui na parte central, tá? E aí, assim que você move o cursor, ele vai se movendo junto. E aqui, vocês conseguem até ver, tem o canal da vareta, tá bom? Uma coisa, tem gente que começa a destruir o paquímetro e eles perdem milagrosamente essa chapinha aqui atrás. Então a vareta começa a ficar solta. Esquece, você não mede mais profundidade, porque a partir do momento que a vareta tá solta, ela vai fazer isso daqui. Ou seja, esse grau, por mínimo que seja, você já perde a sua precisão de profundidade. Então toda essa escala que você tem vai por água abaixo. Tá bom? Então, agora vamos aqui para essa parte aqui. A gente tem... aqui seriam os nossos bicos, tá? O bico, na verdade, seria essa pontinha aqui, tá? Então, a gente tem um bico fixo, porque está no nosso corpo,
E o bico móvel porque ele está no nosso cursor, tá? Esses seriam os nossos bicos. O que é mais importante para vocês, que vocês sempre vão usar, seria aqui o nosso encosto, que é essa parte aqui, o nosso encosto fixo, e essa parte aqui seria o nosso encosto móvel, tá? Que seriam as duas faces aqui, tá? Com encosto fixo e encosto móvel. Uma atenção que vocês têm que ter, ó, vocês conseguem reparar, ó, que tem esse desnível aqui nos nossos bicos aqui, no nosso encosto. Esse desnível, dependendo do que você for medir, tem que tomar cuidado para sua peça às vezes não vir do encosto e acabar entrando para cá. Se ela entrar, você vai perder exatidão. Ó, repare que assim que eu fecho o meu paquímetro, fica um gap aqui no meio, fica um intervalo, um espaço aqui no meio. Esse espaço é o espaço que você vai estar perdendo na medida. Então sempre se atente para não acontecer isso na hora que você estiver medindo, tá? Garanta que a peça sempre esteja nesse canto aqui, em contato dessa face aqui, no caso nesse encosto, tá? No caso desse lado e desse lado, beleza? E aqui o nosso bico e os nossos encostos vão ser responsáveis pela nossa medida externa das peças. Então a gente tem nossas orelhas para medidas internas, a nossa vareta ou haste de profundidade, o nome já diz que é para medir profundidade. E aqui a gente tem nosso bico, os bicos e o encosto para medir medidas externas, tá? Aí a gente tem aqui na parte do nosso cursor, a gente tem o nosso nônio ou vernier de milímetro, tá? Aqui do lado, dá para ver, depois vocês vão ver, que tem esse mm não é o doce, pelo amor de Deus, tá? É mm minúsculo, que é de milímetros, beleza? E aí aqui no nosso corpo, esse monte de risquinho, esses números, seriam nossas medidas em milímetros, ok? Essas medidas em milímetros, vocês veem que, diferente de uma régua, você vai ter 0, 1, 2, 3. Um paquímetro, um bom paquímetro, ele vai ter suas medidas em milímetros, não centímetros. Eu já peguei paquímetro que inclusive foi confuso, porque quando você está acostumado a trabalhar com paquímetro que já trabalha em milímetros, você já leu o número que está ali. Quando você pega um que está em centímetros, você trava. É bem horrível isso, tá? Mas, ou seja, aqui ó, 0. Aqui você vai ter 10, porque são 10 milímetros. E por que milímetro? A gente vai até falar na aula sobre unidades de medidas, mas milímetros te dá uma precisão que o centímetro não te dá. Se você está fazendo uma parede, numa casa, levantando um bloco, alguma coisa, você trabalha com centímetros, porque 1 centímetro é um valor muito pequeno, tá? Mas quando você trabalha com peças, 1 centímetro é muita coisa, muitas vezes é até maior do que a própria peça. Então você tem que trabalhar em milímetros, então tem que ser 10. Não adianta nada você ter uma escala de precisão aqui na parte inferior de milímetros e a sua escala fixa ser em centímetros, tá? Não faz sentido, mas existem paquímetros que têm essa característica, beleza? Então se atente aí na hora de comprar também, ok? Então a gente tem nossa escala fixa em milímetros e nossa escala móvel, ou nônio ou vernier, em milímetros, tá? Então repare aqui, então a parte inferior, milímetro, milímetro, e a parte superior, polegada, polegada, ok? Aí, aqui na parte inferior do nosso cursor, a gente tem esse ressalto aqui, que inclusive ele é escariado, vocês conseguem ver aqui, ó, que ele é escariado. Deixa eu aproximar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na câmera, deixa eu ver se fica melhor. Ó, viu? Vocês estão vendo esse escariado aqui? É para dar um melhor grip para a mão aqui, para o seu dedo. Quando você colocar, ele fica mais fácil, ele não ficar deslizando. Esse ressalto aqui se chama impulsor. Esse impulsor, quando você tem um paquímetro de travamento automático, esse impulsor ele é um pouco mais comprido, tá? Ele vem mais ou menos até aqui, porque ele é uma espécie de alavanca, tá? Um acionador que você aperta ele e ele vai liberar o cursor para se movimentar, beleza? E aí você faz isso, ou seja, você
pressionou, no caso, colocou a peça no encosto, soltou o seu impulsor, ele vai travar automaticamente o seu cursor. Então isso é muito prático muitas vezes, mas ele tem uma desvantagem se comparado em relação ao parafuso. Conforme o tempo passa, ou dependendo do que você estiver medindo, ele ainda pode ter um movimento relativo. Então você vai posicionar e dependendo até mesmo da sua brutalidade, não que o nosso parafuso de trava também ele consiga segurar uma brutalidade, mas às vezes ele tem uma segurança maior porque você que está travando ele, tá bom? Então é isso aí, essas são todas as partes aqui do nosso paquímetro. Vamos lá, agora que vocês já sabem cada detalhezinho aqui do paquímetro, vamos primeiro algumas boas práticas que vocês têm que ter com o paquímetro. Então, primeiro de tudo, acabou de comprar um paquímetro. Claro, depende muito do fabricante, mas geralmente eles tendem a vir com óleo antioxidante em cima do paquímetro. É interessante que você limpe esse óleo, porque caso ele seque, pode ser que ele comece a travar, né, a emperrar o seu cursor, e o que não é muito desejado. Se por acaso você não fez isso, sem problemas, é só realizar uma limpeza que esse óleo vai sair, esse óleo seco vai sair, tá bom? Mas se você já pode fazer isso desde o começo, já é uma boa prática. Tá? Então vamos lá. Antes de você começar a realizar as medições, isso um paquímetro que você já está utilizando. Então primeiro você verifica se ele está aí com óleo, se ele está com um deslize bom. Se ele não tiver, é interessante que você passe um pouco de óleo limpo, tá? Para facilitar aí o deslize dele, né? Ele ser mais suave aí no manuseio, tá? Verificar, obviamente, se tem algum resto de sujeira de último uso, caso tenha ficado algum restinho de cavaco, alguma outra coisa. Tá? Então é importante que você verifique isso antes de iniciar, antes de ir e fazer a medição. Porque às vezes você vai fazer a medição e você, precisa ter limpado. Tá? Então é importante verificar isso também. Outra coisa, antes de começar a realizar as medições, verificação por folgas. Então a gente tem, primeira coisa que você tem que fazer então para verificar por folga, colocar o seu cursor até o zero, tá? Então coloca ele até o final aqui. Aí você vai verificar se o zero do nônio está alinhado certinho com o nosso zero da nossa escala fixa. E aí você vai verificar, ó, o meu zero está alinhado, beleza. Para prevenir, ver se o 10 também está alinhado. Já é um indício, tá, de folga, caso não esteja alinhado. E aí você já consegue verificar se está tudo em ordem, tá bom? E aí, os zeros estão alinhados? Legal. Agora você vai verificar por folgas. Então, você vai puxar aqui o nosso cursor, tanto fazer essa movimentação vertical, para ver se ele tem alguma movimentação, quanto essa rotação, esse movimento de rotação. Então, fez, verificou se teve folgas, não teve folgas, beleza, pode continuar a medição. Caso você deseje ver mais perto, você pode até verificar aqui no espaçamento entre o cursor e o nosso corpo. Você coloca e verifica se consegue perceber alguma movimentação. Outro modo de verificar por folga, você olha pela própria escala, você analisa ele e faz a movimentação, vê se você vê ele tendo esse movimento relativo entre as escalas fixas e móvel. Beleza? E aí você vai verificar por desgaste no encosto e no bico, até mesmo dependendo nas orelhas. Então, como que você faz? Coloca ele no zero e aí você vai olhar contra a luz. Olhando contra a luz, você consegue verificar se tem algum resquício de luz que esteja passando pelo meio aqui do encosto ou da ponta. Isso já te indica um desgaste no seu paquímetro. E aí, uma dica, pode ser que às vezes ele vai ficar um leve espaço e esse leve espaço é um resto de pano, acredite se quiser, tá? Então o restinho de pano pode já tirar um indicativo de desgaste. Então realize essa limpeza novamente com panos, até tem literaturas que indicam você usar gaze para realizar a limpeza. Existem os panos de microfibra hoje em dia que também eles não soltam os pelinhos, então é muito importante até usar os próprios panos de microfibra, caso não queira usar gaze,
para realizar a limpeza dele. Então, verificou as nossas folgas e os nossos desgastes, você também tem que verificar aqui na profundidade se ele tem algum desgaste, se eles não estão alinhados, tá? Então é importante você verificar. Putz, está dando desgaste aqui no meu medidor de profundidade. Descarta o meu paquímetro? Se você não usa ou usa pouco o medidor de profundidade, eu não aconselho. Você pode acabar comprando um outro, claro, né? Mas é sempre bom ter um paquímetro a mais aí. Você sempre precisa, principalmente numa empresa aí, sempre tem alguém que vai precisar de um paquímetro a mais, tá bom? Pode até ficar sendo paquímetro reserva depois. Beleza? Então, temos esses bons hábitos aí na hora de realizar a medição. Aí você vai agora realizar de fato a medição. Quando você vai de fato realizar a medição, primeira coisa de todas, verifique se a peça está suja, limpe a peça, limpe a face que você vai medir, porque essa sujeira, mesmo que mínima, vai te dar erro de leitura. Então muitas vezes você vai medir a peça e você não limpou, então tem um resto de oxidação, uma limalha, um cavaco, uma carbonização. Essa sujeira vai te dar um erro de medição. Então vamos lá, você colocou, mediu, deu 20. Aí você, opa, legal, é o que eu queria. Só que na verdade, se você fizesse a limpeza e realizasse a medida, daria 19, e 19 às vezes é menos do que você precisa, é menos do que o indicado. E aí essa peça seria descartada e na verdade a sua medição com a peça suja você não descartou, então você está tendo um risco aí, dependendo dessa peça que você está entregue, tá dando um risco para o seu cliente ou até mesmo para o equipamento que você está entregando. Ou até mesmo a ideia de você medir, deu 21 e o ideal era 20. Então, a mais também não é bom. Às vezes, estou fazendo uma usinagem, você mediu e não limpou, tinha um resto de cavaco, você vai usinar mais e você vai acabar matando essa peça. Beleza? Então, cuidados que você tem que ter aí na hora de realizar a medição. Mediu, o seu paquímetro pode ser que ele fique sujo. Então, é indicado também você, depois de limpar, tira o resto, ficou um pouco de óleo aí da minha peça, algum resto de carbonização, sei lá, oxidação. É interessante que você, assim que você mediu e ficou um pouco sujo o seu paquímetro, você limpe logo em seguida. É interessante um pano seco ou até mesmo um pano com álcool para realizar essa limpeza do seu paquímetro, tá bom? Vitor, vou deixar ele guardado por muito tempo. É interessante também você limpar ele muito bem e colocar um pouco, dar um banho aí de óleo, não um banho, tá? Mas você passar um pouco de óleo antioxidante nele para realizar para você guardar aí por longos períodos, tá bom? E aí, como que eu guardo ele? O ambiente tem que ser de preferência seco, então ambientes de alta umidade não são bons. Ambientes de altas temperaturas não são bons e de muito baixo também não são bons, tá? O indicado aí é o paquímetro ele ficar no ambiente aí acima de 0 graus e abaixo de 40 graus seria o melhor mundo aí para o seu paquímetro. O ideal mesmo, em torno aí de 18 graus, 20 graus, que até são salas próprias aí para metrologia, elas têm um ambiente controlado de em torno de 18, 17 graus, se eu não me engano, tá bom? Preciso atualizar essa informação. Mas são ambientes controlados. A gente sabe que o paquímetro você não tem como ter um ambiente controlado na sua empresa, mas é importante que você guarde e manuseie eles em ambientes controlados de 0 a 40 graus. Beleza? Outro cuidado que você tem que ter, óbvio, por quedas. Tá? Então, quedas vão danificar o seu paquímetro aos poucos. São essas quedas que vão gerar folgas e desgastes prematuros no seu paquímetro. Então, a gente quer sempre, né, uma longevidade do paquímetro, porque a gente não quer ficar comprando. Então, evite quedas. Aproveitando essa lista de quedas, existem muitas pessoas que têm uma péssima prática, um péssimo hábito, que eles vão colocar a medida que eles querem no paquímetro. Então, eu sou um caldeireiro, eu sou um torneiro ruim, tá? Um torneiro ruim que faz isso, um caldeireiro ruim que faz isso.
Eu até mesmo preciso riscar uma peça. O que as pessoas fazem? Coloca a medida, quero 40. Colocou 40, travou. Eles vêm e usam a orelha para riscar a peça. Nunca, jamais faça isso. Paquímetro não é riscador. Você danifica o seu paquímetro, você dá folga no seu paquímetro. E aí você vai chegar no desenho do projetista, preciso que tenha a medida de tanto. Aí você faz tudo certinho e aí dá errado. Por que deu errado? O seu paquímetro está com uma folga mínima. E de folgas mínimas em folgas mínimas, que às vezes você não percebeu ou até mesmo você não fez o check-up antes de iniciar, essas folgas mínimas vão dar uma folga gigantesca e aí ao final você entregou aí um produto que está com uma folga horrível, tá bom? Então nunca, jamais faça isso. E aí por fim, voltando até o que eu estava falando de guardar os paquímetros, como que se guarda o paquímetro? Então, nunca deixamos ele encostado face a face. Sempre damos uma leve folga para ele, tá bom? Ou seja, tem que ficar um espaço considerável aqui, não precisa ser monstruoso, mas uma folga mínima, tá? E nossa trava a gente não deixa travado. Isso é errado, tem que ser destravado, tá? Então ele tem que ficar livre dentro. Por que, Vitor, que eu tenho que guardar desse jeito? Um paquímetro ele é um instrumento de medição e de precisão. A gente sempre quer precisão no nosso paquímetro. Por isso todos esses bons hábitos que eu estou falando até agora, sei lá quantos minutos que eu estou falando. Mas ele precisa de precisão. E aí, sabe essa temperatura que eu falei que varia aí de 0 a 40 graus? Se você por exemplo, num dia frio, você chegou, colocou face a face e travou o seu paquímetro e guardou. Aí chegou aí, dependendo de onde você mora, no dia seguinte, num dia estava 10, 15 graus e no dia seguinte de dia bateu aí 35 graus. Existe isso, tá? Eu já fiquei em cidades que tem essa variação absurda. Esse paquímetro ele vai sofrer dilatação e contração. Essa dilatação e contração, se ele estiver travado, ele vai tensionar cada vez mais. Essa tensão que ele vai ter por conta da dilatação e contração começa a gerar folgas no seu paquímetro, tá? E a gente não quer folgas. Então, se você tem nossa trava não travada e ele levemente afastado, toda a dilatação e contração que ele tiver, ele vai estar livre para se movimentar. Mesmo que movimentações mínimas, ele vai estar livre para se movimentar. Então, nunca guarde um paquímetro e qualquer outro equipamento de medição que tenha precisão, nunca guarde ele travado para você evitar a perda aí da precisão a médio prazo, tá bom? Então, esse é um bom hábito aí, o último bom hábito que eu tinha para falar, tá bom? Agora, bora aprender como medir e como ler. Vou até aproximar aqui, deixa eu ver, peraí, vamos lá. Então, aqui que eu falei, a nossa escala em milímetros, então você vê que aqui, 0 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros e assim sucessivamente. E aqui você tem a nossa escala non-linear em milímetros. E a mesma coisa aqui em cima. Eu vou ensinar, então esse 1 não é uma polegada, tá? Esse 1 aqui que é uma polegada. Mas eu vou ensinar vocês a ler isso direitinho. Agora eu vou aproveitar que vocês estão vendo aqui o paquímetro e fazer duas observações. Primeiro, reparem esses pontinhos aqui que tem no paquímetro, tá? Vários pontinhos que estão tendo aqui no paquímetro, beleza? Aqui na minha escala fixa também tem alguns pontinhos e tal. Esses pontos são pontos de oxidação, tá? Por que eu tenho esses pontos de oxidação no meu paquímetro? Ele é relativamente novo, mas um deslize meu aí, porque minha região aqui é região de praias, então um pequeno deslize no meu cuidado aqui com o paquímetro, naqueles momentos de pressa que você está atrasado, e você acaba não dando aquela lubrificada que ele merece, que eu comentei já aí com vocês. Esse pequeno deslize já foi suficiente para começar a criar esses pontos de ferrugem.
Maneiras de evitar, além dos cuidados que você tem que ter, existem paquímetros que eles acabam mudando até o material, então essas guias aqui do cursor superior e inferior, ela é de outro material, são materiais mais resistentes, até materiais mais duros, para dar uma longevidade maior no seu paquímetro, tá? E aí você também acaba pagando o preço por isso, custo-benefício que você tem que avaliar, ok? E aí uma observação, também quando vocês forem comprar, não comprem paquímetros de plástico. Existem muitas pessoas que vendem paquímetros de plástico, não compre paquímetro de plástico, por quê? Você compra para ter precisão. A partir do momento que você vai comprar um paquímetro de plástico, ele vai ter este mesmo problema da régua. Olha lá, peraí, cadê? Aqui, ó. Vocês estão vendo que a régua aqui, peraí, deixa eu tentar focar, olha lá, a numeração, olha como ele é bem grotesco, digamos assim, as medidas, como os riscos são grossos. Isso daqui não te dá uma precisão, que é o que eu comentei. A régua não é uma coisa, não é algo preciso. Você tem a escala de milímetros e male você consegue pegar 1 milímetro exato. A partir do momento que você pega um paquímetro de plástico, os nossos riscos aqui, os riscos da nossa escala, eles vão ser também grosseiros, então você não vai conseguir ter uma precisão muito boa, você vai ter uma folga muito grande. Então, se você for comprar, é só para se divertir que você tem um paquímetro. Para que serve um paquímetro de plástico? Aprender a ler. Se você quiser economizar, pagar aí às vezes R$20 no paquímetro, saiba que é apenas para questões didáticas, para aprender. Ele não é um paquímetro usual, ok? Você não vai, vou fabricar uma peça com paquímetro de plástico. Não, você não vai. E se você fabricar, vai ser uma peça que vai sair bem errada, ok? E é isso aí, as peças do nosso paquímetro, ok? E aí, como que a gente realiza as nossas medições? Tá? Então, faltou uma, não sei se vocês repararam. Vamos lá, orelhas, medidas internas. Encosto e bicos, medidas externas. Haste ou vareta de profundidade, o nome já diz, medidas de profundidade. E aí faltou a parte de ressaltos, como que eu meço os ressaltos. Aqui no nosso cursor, na parte de trás, vocês conseguem reparar que ele tem essa face aqui. Essa face e essa face, quando eu zero o meu paquímetro, olha lá, elas estão alinhadas uma com a outra. Ou seja, aqui seria a minha referência. Então, assim que eu movo e coloco uma peça, uma das faces da peça vai encostar aqui, tá? Vamos lá, ficar assim, mas ficou melhor. Uma das faces da peça vai encostar nessa face e a outra vai encostar nessa face aqui. Ou seja, essa distância daqui até aqui é a mesma distância que está sendo medida aqui, daqui até aqui, ou no caso daqui até aqui. Tá bom? Aí você tem os 4 tipos de medição com o nosso paquímetro universal ou o nosso paquímetro convencional. Beleza? Então, falamos das nossas partes, do que constitui cada parte aqui do paquímetro. E agora vamos... deixa eu mostrar agora para vocês como que eu realizo as medições. Então, a gente já viu que com uma régua você não tem precisão. Então, por exemplo, eu chego para você e falo, meça esse paquímetro para mim. Esse paquímetro, desculpa. Meça esse parafuso para mim. Se você tem uma régua, você não vai ter uma referência muito boa. Vamos lá. Aqui na régua eu consigo ter uma precisão, para mim, um diâmetro de mais ou menos 4, tá? Aqui é meio óbvio, isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Esse 4 ele é um valor normalizado para parafusos. Se você quer aprender a mexer com parafusos, teremos uma aula toda sobre medições de parafuso. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, aguenta aí. Opa. Aí.
Olha lá. Então aqui você consegue ver, é o jeito que você conseguiria medir aqui na régua, tá? Essa é mais ou menos a régua, mais ou menos 4. Só que você não consegue ter precisão. Como que você vai medir então? A gente vai pegar no nosso paquímetro, a gente quer saber o nosso diâmetro, então eu vou vir aqui no encosto e aí eu vou posicionar ele aqui para realizar a medida. E é assim que eu faço. Isso que eu estou fazendo, segurando o meu parafuso com o nosso cursor, não é certo, tá? Isso aqui com o tempo, por que não é certo? Querendo ou não, eu tenho que estar fazendo uma força aqui no nosso impulsor. Essa força, com o tempo, aqui é um parafuso, é uma coisa leve, não tem tanto problema assim, até que eu consigo soltar, o parafuso não cai. Mas aos poucos, vou medir uma conexão, vou medir não sei o que. Cada vez mais pesado, mais força você vai ter que realizar no seu impulsor para segurar. E essa força que você realiza vai começar a gerar folgas no seu paquímetro, tá bom? Então, são atenções que você tem que ter. Outra atenção que você tem que ter. O nosso encosto é o que vai realizar essa medida. Eu não vou utilizar o bico. Primeiro passo, porque nesse caso aqui, exemplo, eu tenho rosca. Se eu colocar nos bicos, eu vou colocar o bico dentro ali do meu guia da rosca. Então você vai ter uma medição errada. Segundo ponto, quando você for medir, evite colocar muito na ponta. Sempre coloque o mais próximo da parte superior. O mais próximo possível da parte superior, tá? E obviamente está tentando para não entrar nesse espaço. Olha a diferença que você vai ter na medida, tá? Então isso é um erro. Então coloque o mais próximo possível do centro aqui do corpo. Por quê? Tem um negócio chamado de momento, ou até você pode interpretar como um torque, que não deixa de ser um torque. Se você colocar muito na ponta, tá? Você está executando uma força aqui no seu impulsor. Essa força está vindo do cursor e está vindo aqui para a ponta do encosto, onde está segurando o nosso parafuso. Essa força aqui vai estar fazendo uma força contrária aqui. E aí esse nosso encosto tende a abrir, tá? Ele tende a fazer essa peça. E com o tempo, você começa a gerar uma folga no seu paquímetro. Então, quando você fizer essa movimentação aqui, o seu paquímetro ele vai ter, vamos lá de novo, ele vai ter esse jogo aqui, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Mesma coisa quando for realizar as medições pelas orelhas, tá? Então eu vou pegar essa peça aqui, tá? É uma engrenagemzinha, olha que bonitinho. Na verdade é uma roda dentada, tá? Já fica uma curiosidade aqui da nossa aula. Engrenagem é um conjunto de duas rodas dentadas. Isso daqui, como está sozinho, é só uma roda dentada. E aí, como eu uso as orelhas para medir, eu vou colocar aqui na parte interna, tá? E se eu colocar muito assim na ponta, mesma coisa, eu vou estar executando uma força. Eu vou estar executando uma força aqui na minha orelha. Essa força tende a empurrar o meu cursor também para baixo, então ele vai ter esse esforço para cá. Então ele vai realizar esse momento de rotação aqui. Não sei se ficou muito claro, tá? Então você vai executar uma força aqui e ele vai empurrar o cursor para cá. E aqui também uma força para cá, empurra para cá. Ou seja, ele vai sempre realizar essa força aqui embaixo para cá e em cima para cá. Então vocês podem ver que ele mantém essa constância desse movimento no sentido aqui para vocês. Deixa eu ver como que é aqui pela câmera. Seria sentido anti-horário, acredito isso, certo? Então seria sentido anti-horário. Ou seja, você acelera mais aí o seu desgaste, tá bom? Na verdade não faz muita diferença, porque se em cima fosse o contrário, você também está para os dois sentidos. O fato é, desgasta. Então evite fazer forças. Como que você faz uma medida então? Você vai pegar a sua peça,
você vai empurrar pelo seu impulsor. O impulsor é onde você vai fazer as suas movimentações. É que aqui, como eu estou contrário, eu estou segurando vários momentos. Mas o impulsor é onde você vai segurar com o seu polegar, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ó, você vai segurar nesse jeito aqui. Segurou com o polegar, empurrou e voltou. É esse jogo que você faz com o seu paquímetro. Opa. Tá bom? Ó, um pouquinho melhor aqui, ó lá. Viu? É esse jogo que você faz com o seu paquímetro. É essa movimentação. Então eu, nessa posição, seria assim. Beleza? Então, chegou na peça, apoiou aqui na peça, ó. Tive folga. Muitas vezes pode dar uma movimentada na sua peça para ver se está realmente sem folga. E aí você vem e vai travar o seu parafuso trava. Tira a peça aqui que você vai medir. Aqui tem um parafusinho que está enganchando. Peraí que eu estou tudo ao contrário. Aí, tira a peça que você vai medir e aí sim realiza a leitura. Como eu realizo a leitura? A gente vai ver muita calma nessa hora. Beleza? Então, para medir, medidas externas vocês já viram. Medidas internas vocês também já viram. Agora a gente tem a parte de profundidade e os nossos ressaltos, tá? Ou rebaixos, depende do que você quer. Como que a gente mede? Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Vou pegar aqui essa chave de fenda. Como que eu realizo aqui a medida de profundidade, tá? Aqui é um exemplo bem ruim, mas como que a gente realiza? Eu vou vir aqui com o meu paquímetro. Uma das faces eu vou apoiar aqui, tá? E a outra eu vou movimentar. Então seria aqui, ó, uma face apoiou, ó, uma face apoiou e a outra começa a movimentar até encostar aqui embaixo. Olha lá, encostou, eu consigo realizar a medição. Atenções que você tem que ter. Se você estiver medindo, ó, vamos lá. Ó, você está aqui, ó. Se tiver esse movimento relativo aqui, é uma medição que vai estar saindo errada. Mesma coisa, se você tiver esse movimento relativo, aqui fica mais fácil de ver. Aqui, ó, você também está realizando uma medição errada, beleza? Então tem que sempre se atentar quando for medir profundidade, ficar o mais alinhado possível. De preferência, que as duas faces de medição estejam em contato com a peça. Então, por exemplo, ó, vou medir a profundidade dessa roda dentada. Vamos supor que ela está num conjunto aqui. Eu consigo apoiar as minhas duas faces na peça. Ó, apoio as duas faces e eu venho com o meu cursor e movimento, tá? Então, grosso modo seria isso daqui, ó. Apoio as duas faces aqui. Apoiei, agora eu consigo movimentar o meu cursor. Sempre garantindo, ó, eu movimento o meu paquímetro, ó, encostou, soltou, tá? Você consegue sentir isso. E aí eu garanto esse alinhamento aqui, tá? Ou seja, vamos lá, encostei, sei que, ó, nesse sentido está alinhado, aí eu tenho que garantir também esse alinhamento. É um cuidado que você tem que ter para evitar errar nas medidas, beleza? Mesma coisa aqui quando a gente vai medir os ressaltos. Eu vou posicionar a peça em cima. Uma das faces, eu vou estar encostando já aqui na minha superfície que eu vou medir. Opa, vamos lá. Uma das faces aqui na superfície que eu vou medir. E aí a outra, ó, eu vou abrir, encostei na peça e eu vou descer até encostar. Ó. Encostou, beleza. Mesma coisa, eu tenho que garantir que eu não tenha esse jogo aqui. E aí o encostar da face me garante também que eu não tenha esse jogo nesse sentido aqui. Ok? E aí você posicionou, encostou, vem aqui e trava o parafuso. Aí você pode remover para fazer a leitura numa posição mais ergonômica possível. Ok? E aí, essas são as atenções que você tem que ter. Vou medir também diâmetros, medidas externas. Que atenção que você tem que ter? Além de você evitar colocar na ponta, tá? Além de você ter que evitar colocar na ponta. Quanto mais na ponta que você tem, mais, ó, você consegue ter esse jogo aqui. Porque a ponta ela é fina, ela não te dá um apoio muito bom. Então você tem esse jogo
você tem esse jogo aqui, tá? Ó, então, nesse sentido, nesse eixo, se a gente vem aqui nesse encosto, ó, você tem uma área de contato maior muito melhor. Então você consegue apoiar muito melhor a peça, tá? E aí você consegue evitar mais esses jogos porque ele está melhor apoiado. Tá bom? Tem mais? Então a gente tem aqui o jeito de se encostar a face. Quanto mais próximo do centro, melhor. E aí nas orelhas internas também, atenções que você tem que ter. Quando você for medir, não é só vir aqui no diâmetro e colocar. Você tem que garantir que o paquímetro não esteja inclinado e que a peça esteja no centro mesmo. Pode ser que você venha, aqui é bem esdrúxulo que eu vou fazer, tá? Mas você vem, posicionou, mediu e ó, você não está no centro real, ó. Repare que eu não estou no centro exato. O centro é mais para cá. Mas você vem, colocou, opa, travou, beleza. Só que você tem que movimentar o seu paquímetro para garantir que ele esteja realmente no centro. Então, como que começo? Coloco o paquímetro, realizo uma leve pressão de abertura e eu movimento meu paquímetro com relação ao centro. Um lado você sente uma força maior querendo fechar, no outro lado também. E aí você consegue localizar mais ou menos o centro, tá bom? No geral, medidas, diâmetros, eles são normalizados, então é muito mais fácil ali de você medir. Se der um valor meio quebrado, você pode começar a se preocupar. Ah, deu um valor quebrado. É um encosto de rolamento? O rolamento, ele tem suas medidas, suas precisões, suas tolerâncias. E aí você vê, ó, deu um pouco menor, então pode ser que seja por causa, ou um pouco maior, pode ser que seja por causa dessas tolerâncias do rolamento, tá? Então colocou, posicionou, ó, opa, é aqui mesmo o centro. Você vem, trava o parafuso e aí você pode remover da peça e realizar a leitura, que nesse caso deu exatamente 27 milímetros, tá bom? Aí você tem esses dois fatores, então as atenções que eu já comentei. Vou colocar aqui para medir profundidade, tenho que evitar, quando for colocar, não realizar esse movimento, nem esse movimento, tá? Sempre garantam que esteja o alinhado, o faceado, o encosto perfeito. Por quê? O menor dos graus já muda aí 0,02 milímetros, 0,04 milímetros, 0,05 milímetros. E essa é a precisão. Você compra um paquímetro para ter essa precisão. Então, se você está medindo errado, você está perdendo essa precisão. Ok? Então, medimos com o diâmetro as medidas externas, medimos com medidas internas, medimos os ressaltos, rebaixos, medimos as nossas profundidades. Tá? Então, o próximo passo que vocês têm é agora aprender a ler, tá? Então é isso aí, gente. Espero que, apesar de longo, tenha sido bem útil todas essas informações aí. Apesar de parecer algo simples, tem todas essas entrelinhas, todos esses cuidados que vocês têm que ter. Que é isso que garante que você seja um profissional correto. É isso que garante que você seja o profissional selecionado para aquele cargo. É isso que garante que você seja um profissional decente, tá? Um profissional que sabe utilizar a ferramenta, que sabe todos os detalhes da ferramenta, sabe se comunicar com relação à ferramenta, sabe executar medidas corretas e executa medidas corretas porque você sabe posicionar. A gente vai treinar isso mais, assim que eu for ensinar a leitura, que vai ser na próxima aula. Eu não vou ensinar agora porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E aí eu vou até separar em 4 vídeos diferentes, cada parte aqui do paquímetro, tá? Então medidas milímetros e polegadas e 2 jeitos diferentes, 2 precisões diferentes. Vou falar para vocês com relação à resolução. Então é isso que vai garantir que você seja um profissional decente, profissional que saiba utilizar todos os mínimos detalhes do paquímetro, saiba posicionar. Eu já tive impasses, digamos assim, com torneiros e caldeireiros que eles não sabiam utilizar esta simples ferramenta. Acreditem se quiser. Então você passava uma medida, você fazia um projeto todo num próprio computador
Então, você tinha todo o projeto ali, você fazia a simulação, você viu o encaixe perfeito, não tinha que dar erro, chegava lá, ô Vitor, então, né? Não tem então. O paquímetro é uma ferramenta universal. A parte legal da metrologia é que a metrologia é uma linguagem universal, então independente de onde você esteja, você aprendeu a utilizar o paquímetro aqui no Brasil, você pode viajar ao mundo inteiro. O paquímetro continua sendo paquímetro. O que vai mudar é que você uma hora vai trabalhar em milímetros e outra hora vai trabalhar em polegadas. E não é porque você está no Brasil que você não vai trabalhar em polegadas. Você sim vai trabalhar em polegadas, afinal, tudo tem polegadas e barra ou milímetros. Existem projetos que você tem parafusos em milímetros e também em polegadas. E aí aquele detalhe, é o cara que olha o parafuso e vai falar assim, esse daqui é métrico, M8. E aí vai pegar um parafuso em polegada, porque visualmente é o mesmo, aí força, não tá entrando na mão, não rosqueou na mão, o que o cara faz? O cara pega a chave. Aí o cara pega a chave e o cara começa a apertar. E aí destrói a rosca, muitas vezes você mata a peça, porque você detonou a rosca e para você recuperar essa peça, você tem que mandar num lugar, você tem que fazer um furo, tem que preencher com solda, se der para fazer isso. Aí é um processo muito mais complexo, tá bom? Então a gente vai aprender agora como mexer com o paquímetro, como realizar as devidas leituras. E lembrem-se que cada detalhe vai te fazer um melhor profissional possível, tá bom? Não é o detalhe que vai fazer você ser medíocre, não aceite a mediocridade, sempre queira o melhor, beleza? Então a gente se vê na próxima aula com a leitura do paquímetro, começamos em milímetros, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos e qualquer dúvida, só chamar. Abraço!